E agora vamos entender o Relay Target. Esse aqui é um pouquinho mais complexo de entender, mas se você praticar bastante, se você prestar atenção nesta aula e também praticar e tentar colocar em prática nos seus projetos, então vai ficar cada vez mais simples para você entender. É necessário praticar bastante até que você venha ter o entendimento completo, tá ok? Então vamos imaginar essa situação onde temos esses seguintes elementos, elemento A, B e C, e vamos executar através do mouse over, do evento de mouse. O mouse over nada mais é que você movimentar sobre o objeto. Assim que você passar o mouse sobre aquele elemento, sobre aquele objeto, então ele vai ser executado alguma função, tá ok? Então vamos imaginar que nós estamos aqui com o mouse sobre o elemento B e vamos movimentar sobre ele. Então nesse caso, ele seletou o elemento A. Por que ele seletou o elemento A? Porque ele está relacionado com o elemento B. Então por isso que ele seletou o elemento A. Agora nós vamos para o elemento C. Então neste caso ele seletou o elemento B. Por que ele seletou o elemento B? Porque o elemento B está relacionado com o elemento C. Quando nós passamos o mouse sobre o elemento B, ele seletou o elemento A, mas agora nessa situação, se nós sairmos do elemento C e irmos para o elemento B, neste caso ele vai seletar o elemento C, porque a partir desse momento ele reconheceu que o elemento que está relacionado ao elemento B é o elemento C. E se nós formos para o elemento A, então ele vai seletar o elemento B, porque o B está relacionado com o elemento A. Pode parecer um pouquinho confuso nesse momento, mas com a prática isso vai ficar cada vez mais simples, tá ok? Agora se voltarmos para o elemento B novamente, então ele vai seletar o elemento A e não o C desta vez. Agora vamos ver outra situação, mas desta vez usando o mouse Alt. Antes nós usamos o mouse Over, ou seja, movimentando sobre ele. Agora nós vamos usar o mouse Alt. Vamos imaginar essa seguinte situação, onde o mouse está sobre o elemento A. Então agora eu vou sair do elemento A e vou para o elemento B. Então neste caso ele vai seletar o elemento B, mas por que está seletando o elemento B? Porque o B está relacionado com o elemento A. O evento está acontecendo porque eu estou saindo do elemento A, ele está seletando o elemento que eu parei o mouse, mas não que o evento está ativando no elemento B, está ativando no elemento A e ele vai seletar o B porque o B está relacionado com o elemento A. E agora se nós formos para o elemento C, neste caso ele vai seletar o elemento C, mas só que o C está relacionado com o elemento B. E agora se nós formos para o elemento B, ele vai seletar o elemento B, que é o elemento onde está o mouse, mas só que ele está relacionado com o elemento C, porque foi o último que eu saí, tá ok? E se nós formos para o elemento A, então vai ser a mesma coisa, ele vai seletar o elemento A, que é o elemento onde está parado o mouse, mas ele está relacionado com o elemento B, tá ok? E agora nós vamos no código, vamos agora praticar sobre o Relay Target, que é um pouquinho mais complexo de entender do que o Target, mas vai ficar cada vez mais simples, tá ok? Agora aqui na minha função, em vez de usar o mouse Alt, vamos colocar o Over primeiro, que é um pouquinho mais simples de entender do que o mouse Alt. Então nós vamos colocar o mouse Over, que é movimentar sobre o elemento, e nós vamos mudar aqui para Related, ou Related Target. Aqui eu vou deixar assim mesmo, Tag Name, tá ok? Então vamos agora visualizar no navegador, vamos aqui no nosso código, eu só vou atualizar a nossa tela, então nós podemos ver que aparece alguns códigos aqui, mas isso não importa. O que vai acontecer aqui? Eu limpei a nossa tela, agora se eu for para o elemento HTML, então nós podemos ver que ele dá um erro, porque ele não encontrou nenhum elemento relacionado. Ele sempre primeiro vai encontrar o elemento pai, mas nesse caso ele não encontrou nenhum elemento pai, então por isso que ele deu esse erro. Mas agora vamos para a tag P. Se nós passarmos para a tag P, então agora ele disse que o elemento relacionado com esse elemento alvo, então é o elemento HTML. Então agora nós vamos para a div. Então agora ele diz que é o P que está relacionado, que é a tag P, que está relacionado com o elemento div. Agora nós vamos para o H1. Então agora nós vamos ver que aparece a tag div, porque é a div que está relacionada com o H1. Agora se eu sair do H1, quando nós saímos da tag P e fomos para a div, ele mostrou o P. Agora se saímos do H1 e voltar para o div, então ele vai mostrar H1, porque é o que está relacionado. Então agora é bem simples de entender. Por enquanto, simplesmente ele está seletando o elemento anterior que eu passei o mouse. Para você entender melhor, vamos aqui no código, para você visualizar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Eu vou colocar relacionado a, para você entender qual elemento que ele está relacionado. Então vamos aqui no nosso código, eu vou atualizar aqui a nossa tela.
Então, por enquanto, ele está dando esse erro porque ele não está encontrando nenhum elemento relacionado, mas se formos aqui na tag P, então nós podemos ver que apareceu relacionado ao HTML. Vamos limpar aqui. Aqui vai dar um erro, normalmente. Agora nós vamos para a div, então relacionado a P, relacionado a div, relacionado a H1, relacionado div, relacionado P. E se eu sair, ele não vai encontrar nada, porque não tem nada relacionado ao HTML, tá ok?